Essa é uma playlist sobre fundamentos de cálculo, certo? Eu quero fazer essa um pouquinho diferente. Eu estou usando o livro do Profimato, o PDF, e como apoio estou usando o livro do Professor Elo, Curso de Análise, volume 1. Esse livro aqui você encontra no site da SBM à venda lá, quando eu comprei do projeto Euclides. Ok? Esse vídeo eu quero fazer um pouquinho diferente. Antes de vai ser resolver questões como os outros, mas eu quero mostrar os meus resumos que eu fiz antes. Então, fundamentos de cálculo, a primeira parte é sequências reais e seus limites. Então, lá, meu resumo ficou assim, ó. Definição. Uma sequência de um número real, uma sequência de números reais é uma função x de naturais em reais que a cada número natural n associa um número real xn igual a xn. Chamamos de enésimo termo da sequência. Então, aqui é o enésimo termo da sequência. Aí, um tipo de sequência, né? A sequência constante, aquela cujos termos são todos iguais entre si, aqui está uma sequência 1, 1, pode ser 2, 2, 2 e por aí vai. Ok? Uma sequência tem sempre infinitos termos, embora o conjunto formado pelos seus termos possa ser um conjunto finito, aqui está uma sequência infinita, 1, 2, por exemplo, para n ímpar igual a 1, para n par igual a 2, aí vai ter infinitos. Mas aí o conjunto dos seus elementos é formado só por 1 e 2. Então, apesar da sequência ser finita, ela pode ter um conjunto finito de termos, certo? As sequências, como particulares funções reais, podem ser somadas, subtraídas, multiplicadas ou quocientadas. Ou seja, dada uma sequência xn e outra sequência yn, podemos formar novas sequências somando xn mais yn, ou subtraindo xn menos yn, ou ainda multiplicando xn vezes yn, ou até dividindo xn por yn, né? Claro que, como se trata de uma divisão, nessa última, yn tem que ser diferente de zero para todo n pertencente aos naturais. Ok? Aqui eu botei alguns exemplos de sequências que vai servir para explicar e mostrar. Por exemplo, a primeira sequência, botei 1 sobre n. Então, se o primeiro termo 1, n for 1, dá 1. Quando o segundo termo n2, dá 1 sobre 2. Quando n3, dá 1 sobre 3. Infinitamente. Aí, sequência 2, 1 sobre 2 elevado a n. Então, se n for 1, fica 2 elevado a 1, que dá 2. Se n for 2, né, podia ter botado 4, 8, até 2 elevado a n também. Uma sequência trigonométrica seno ao quadrado de nπ sobre 2, né, que ela varia entre 1 e 0. A sequência n dos números naturais, 1, 2, 3 até n. E a quinta sequência, a sequência 2n. Né? Se n for 1, 2 elevado a 1 dá 2. Se n for 2, 2 elevado a 2 dá 4. Por aí vai com n pertencente aos naturais. Ok? Então aqui vamos para uma definição. Uma sequência xn é dita limitada se existe um ser maior que zero, tal que o módulo de xn é menor que c para todo n pertencente aos naturais. Quando uma sequência xn não é limitada, dizemos que ela é ilimitada. Ok? Se você quiser ver mais detalhes nisso, recomendo novamente ver o livro do Professor Elo, Curso de Análise, volume 1. Lá tem muito. Aqui é um resumo. Então, olha, isso aqui, a explicação desse módulo aqui é que todo intervalo limitado está contido em um intervalo da forma menos c mais c, né? Com x pertencente a esse intervalo. Que aí, como é um intervalo entre menos c, significa que xn vai ser, o módulo de xn vai ser menor do que c. Aí vamos observar as sequências. Olha. Observe que a sequência 1, 2 e 3, elas aqui é a sequência 1, 2 e 3, xn pertence ao intervalo entre 0 e 1.
que está contido entre menos 1 e 2 para todo n, né? Então, temos que o módulo de n é menor que 2. Logo, elas são limitadas, ou seja, a sequência 1, 2 e 3 são limitadas. Existe um intervalo que está limitando ela. Ok? Já as sequências 4 e 5, isso não ocorre. Então, se ela não é limitada, ela é ilimitada. Sequência 4 e 5 é ilimitada. Ok? Dá até para ver outra forma de enxergar isso aqui, é porque aqui vai tendendo a zero. Quanto maior o número do divisor, né? Lembra lá de limites, tende a zero, e aqui é a mesma coisa. E aqui ela está sempre entre ou é 0 ou é 1, então ela está nesse intervalo aqui, 0 e 1. E aqui não, ela cresce, cresce, ou seja, ela é ilimitada aí. Ok? Note ainda que as sequências 1 e 2, seus elementos decrescem, ou seja, x1 é maior que x2, que é maior que x3, ou seja, a sequência 1 e 2, né? O primeiro elemento é maior que o segundo elemento, que é maior que o terceiro, é a mesma coisa na 2, então ela decresce. Ou seja, à medida que n cresce, os termos da sequência decrescem. Já a sequência 4 e 5 tem um comportamento oposto. Ou seja, que a sequência 4 e 5, né? Ou seja, seus termos são crescentes, isto é, xn mais 1 é sempre maior que xn para todo n pertencente aos naturais. Ok? Vamos para outra definição. São definições importantes para resolver as questões. Uma sequência xn será dita decrescente se xn mais 1, isso vem daquela que a gente disse note, né? Xn mais 1 for menor que xn para todo n pertencente aos naturais. Eu acho que eu devia ter botado isso até antes do outro. Diremos que a sequência é não crescente, xn mais 1 é menor ou igual a xn para todo n pertencente aos naturais, ou seja, ela é decrescente se ela for menor e ela é não crescente, né? Porque ela pode ser igual ao outro, a diferença é o sinalzinho de igual. E aí, a definição já essa foi da decrescente e da crescente. Uma sequência xn será dita crescente se n mais 1 for maior que xn para todo n percentuais naturais. E é a mesma coisa com o sinal de igual, né? Que ela vai ser não decrescente se xn mais 1 for maior ou igual a xn para todo n percentuais naturais. E todos esses tipos de sequências, essas 4 sequências, são chamadas de monótonas. Ou seja, quando ela for crescente, quando ela for não decrescente, se ela for decrescente ou não decrescente. Aqui, observe que a sequência 3 não é monótona. Essa sequência 3, ela é 0, 1, ou seja, ela não é crescente, ela não é decrescente, ela não é não crescente, ela não é não decrescente, certo? As outras todas são monótonas. Só a 3 aqui que não é. Vamos organizar aqui. Outra folha. Aí aqui eu botei um exemplo, 2 exemplozinhos para a gente identificar essa sequência, né? Mas a gente vai ver isso nos exercícios. Vai ter um monte de questão assim para identificar tipo de sequência. Então, ó, essa sequência aqui, ó, 1 sobre... Então, o primeiro termo é 1, mas veja que o segundo termo vai tendendo a 0. Então, ela é uma sequência, a gente sabe que ela é limitada, né? E se você fizer o primeiro termo e o segundo, ela vai decrescendo. Então, logo, ela é monótona, ou crescente limitada. Monótona, crescente e limitada. Já essa sequência aqui, ó, menos 1, 2, 2, 3, 2, ela é ilimitada, né? Mas repare que o xn mais 1 é menor do que o xn. Então, ela é decrescente.
é monótona. Só que essa é decrescente. E ilimitada, né? E a última definição dessa parte é: dado uma sequência xn com n percentuais naturais de números reais, uma subsequência, a definição de subsequência de xn é a restrição da função x que define xn a um subconjunto finito n1, onde n1 é menor que os elementos, né? É menor que n2, que é menor que n3, que é menor que n4, por aí vai. A denotação de subsequência. A subsequência pode ser denotada por xn, que n pertence ao intervalo n-1. Ela também pode ser denotada por xn1, xn2, xn3, xnk, vai? Ou ainda xni com i pertencente aos naturais. Aí aqui está um exemplo. Considere o subconjunto n1, 3n, com n pertencente aos naturais, ou seja, um subconjunto dos conjuntos números naturais, nesse caso de múltiplos de 3. Se olharmos a restrição da sequência, aqui você tem a restrição da sequência xn igual 1 sobre 2n ao subconjunto n1 dos naturais, obtemos a sequência. Então, olha, vamos ter que sequência a partir daí. São n é múltiplo de 3, né? Então, no lugar daqui, a gente vai botar, no lugar do n, a gente vai botar os múltiplos de 3. Então, aqui vai ficar 3n. Aí, o primeiro elemento é 1, vai ficar 3 vezes 1, que dá 3. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3. Próximo termo, subconjunto é dos 3n's. Então, o segundo termo, n seria 2, ficaria 3 vezes 2, que dá 6. Ficaria 1 sobre 2 elevado a 6. Vou fazer mais um aqui. O terceiro termo, n seria 3 aqui, né? Aí, se você botar aqui no subconjunto, 3 vezes 3 dá 9, ou seja, 2 elevado a 9. E por aí vai, né? Sempre nesse subconjunto 3n. Ok? Então, o próximo vídeo dessa playlist vai ser exercícios sobre esse tanto de definição que a gente viu aqui, né? Até o próximo.